Capítulo 3, seção 3. As legiões marcharam a seu favor. Contrariamente a uma opinião muito espalhada, não são as épocas conturbadas as mais propícias à expansão de uma doutrina nova no seio de uma sociedade. Os tempos de crise, de miséria e de desordem podem permitir que uma aspiração revolucionária se traduza em eventos. Mas, para que esses eventos não se reduzam a uma agitação mais ou menos estéril, para que levem a um resultado criador, é necessário que exista previamente nos espíritos uma doutrina que os ordene para um fim. E essa doutrina, para poder penetrar bem, tem necessidade de tempo e de estabilidade. E este é um paradoxo do governo dos homens. Quando fazem reinar no seio de uma sociedade a ordem e a paz, essa sociedade, sejam quais forem as precauções policiais que se tomem, facilita sempre a ascensão de forças que, de per si, tendem a destruí-la. Este paradoxo trabalhou a favor do cristianismo nascente. As grandes comunidades que o Evangelho terá para se propagar no Império resumem-se numa palavra, numa célebre forma: a paz romana, Pax Romana. Os primeiros tempos da semeadura cristã correspondem ao período mais calmo e mais livre de ameaças que o Ocidente jamais conheceu. Para nós, europeus do mundo moderno, que há tantos séculos sofremos guerras cada vez mais atrozes, com aparências de fatalidade, a paz já não tem, por assim dizer, nenhuma significação absoluta. Apresenta-se aos nossos olhos como uma simples trégua entre duas calamidades. O autor escreveu esse livro em 1948, mais ou menos. Mas era bem diferente para um cidadão do Império no tempo de Tito ou de Trajano. A paz era então uma realidade duradoura, cujos benefícios podiam ser explorados sem apreensões. Na Espanha, por exemplo, os últimos sobressaltos da conquista findaram em 19 antes da nossa era e na Gália por volta do ano 50. E até as primeiras vagas invasões, isto é, durante 3 séculos, nenhum soldado voltará a aparecer ameaçadoramente nas terras protegidas por Roma. É pouco mais ou menos como se, desde o fim das guerras religiosas de 1900, o Ocidente não tivesse conhecido nenhum conflito. E essa paz exterior, que a defesa das fronteiras, como já vimos, não comprometia de maneira nenhuma, andava de mãos dadas com uma paz interna também quase total. Breves e limitadas no espaço, nunca as crises militares a perturbarão profundamente. Terminaram os longos embates entre exércitos rivais, como no tempo de Sila, Pompeu e Antônio. Terminaram os massacres de cidadãos romanos, que um Mitrídates se permitia ainda fazer no último século da República. Terminaram também as rapinas e piratarias nas rotas da terra e do mar. Pax Romana. As homenagens literárias prestadas a esta grande realidade histórica não são uma ênfase. A imensa majestade desta paz, louvada por Plínio, o Velho, é uma realidade. E Tácito é uma testemunha verídica, e também um profeta quando escreve: expulsos os romanos, não praz aos deuses tal coisa, que se via sobre a terra senão a guerra universal? 800 anos de uma intenção refletida e de muita sorte levantaram este imenso edifício. Quem o lançar por terra ficará esmagado debaixo dos seus escombros. O primeiro benefício que o cristianismo nascente receberá da paz romana será a proteção da lei. Basta reler nos Atos os capítulos relativos a São Paulo para avaliar o papel que a legalidade e a disciplina romana desempenharam na ação do apóstolo. O seu título de cidadão permite-lhe aproveitar plenamente as facilidades resultantes da ordem que reinava no Império. Graças às leis de Roma, não foi massacrado por algum grupo de fanáticos no decurso de suas viagens, e foram os funcionários de César que lhe permitiram dar a Deus o que a Deus pertencia. Em Corinto, por exemplo, é o procônsul de Acaia, Galião, quem acalma os judeus amotinados contra o apóstolo. Em Jerusalém, é o tribuno, o governador militar, que, comprometendo-se em enviá-lo a Cesareia, consegue fazê-lo escapar da conspiração dos zeladores da Torá, isto é, de uma morte certa. E em Éfeso, são os magistrados, os asiarcas, que apaziguam os fiéis de Diana, prestes a reduzir a pedaços São Paulo e os seus discípulos.
Nada é mais significativo do que a alocução do secretário da cidade à multidão enraivecida. Se tendes alguma coisa de que vos queixar, nós temos dias de audiência e temos procônsules. Trazei uma representação em regra, se tendes qualquer reclamação a fazer. Poderá decidir-se em legítima assembleia. Enquanto não, isso está em Atos 19. Enquanto não romperem com os princípios do Estado, e veremos que a ruptura não será imediata, os propagadores do Evangelho poderão aproveitar-se para o seu trabalho apostólico do ambiente de legalidade e segurança que os romanos garantiam por toda parte. No aspecto material, Roma vai pôr à disposição dos cristãos o incomparável sistema dos seus meios de comunicação, as estradas. Traçadas nas suas grandes linhas a partir da República, a rede de estradas é a preocupação constante dos imperadores. Augusto, desde que chegou ao poder, cuida de refazer as vias romanas e o seu amigo Agripa, encarregado dessa tarefa, expõe no campo de Marte um mapa em que o último dos cidadãos pode admirar a vastidão dos domínios da loba e a multiplicidade das estradas que os servem. As tábuas de Peltige, célebre na Idade Média, não é senão a reprodução de uma das numerosas cópias feitas em pergaminho desse plano de Augusto, que um banqueiro de Augsburgo, Pentinger, adquiriu no século XV para sua coleção. Outra cópia em grego encontra-se na biblioteca de convento de Vatopede, no Monte Athos. Cláudio cria o Ministério das Comunicações, que toma a seu cargo a manutenção de toda a rede. Ainda no tempo de Augusto, a Gália passa a ter também a sua rede de estradas, que se tornará uma das mais completas e das mais densas. A Espanha consegue-a no tempo de Tibério e de Vespasiano, e é ainda Cláudio quem manda construir as estradas de Dalmácia, como Neto as da Trácia. Durante 2 séculos não haverá nenhum imperador que não cuide de melhorar essa obra grandiosa. Certas regiões que nos nossos dias não possuem mais que umas pistas medíocres, como a Ásia Menor, ou que não podem orgulhar-se senão de algumas recentes autoestradas, como a Tripolitânia, eram então servidas por um sistema de primeira linha. De Roma até as colunas de Hércules, até Bizâncio ou Danúbio, ou até a ponta extrema da Armórica. Admiráveis calçadas de lajes de pedra, perfeitamente regulares, partem retas através das montanhas e das planícies como o símbolo desta teia indestrutível que Roma lançou sobre o mundo. O mar não oferece menos meios de viagem. Tornou-se seguro depois que os barcos de guerra romanos afastaram para longe as ameaças da pirataria. Numerosos barcos navegam em todas as direções, e pode-se dizer que o Mediterrâneo é tão sulcado por navios como no nosso tempo. Há barcos de carga, pesados e lentos, e navios mais rápidos, alguns dos quais podem transportar até 600 passageiros. As corporações de armadores contam centenas de membros. As companhias de navegação têm os seus escritórios não somente nos portos. Em Ostia havia 25, mas também em Roma e em todas as grandes cidades. Há mesmo repartições de turismo que convidam os ociosos a irem aquecer-se durante o inverno ao sol cálido do Egito. Os grandes portos estão em plena prosperidade. No Oriente, Alexandria, Esmirna, Éfeso, Seleucia e Antioquia. Na Itália, Pozzuoli e Ostia, que servem em Roma, e depois Siracusa e Brindisi. Na África, Cirene, Cartago e Leptis Magna. Na Grécia, Tessalônica, Corinto e no Adriático, Dyrrhachium, Duraço. Enfim, do lado do Ocidente, Marsella, Arles, Narbona, Tarragona, Cartagena e lá longe no Atlântico, Gades, a atual Cádiz. A lista desses nomes só por si já é significativa. Revela-nos as primeiras balizas do Evangelho, como a rede de estrada nos mostra a sua penetração por terra. O mapa econômico do Império e o da conquista cristã coincidirão a traços largos. Efetivamente, a doutrina evangélica vai extrair imensas facilidades dessas condições materiais, não apenas porque os seus propagadores poderão deslocar-se à vontade para onde a sua missão os chame,
mas ainda devido ao jogo de intercâmbios humanos que acompanham forçosamente todo e qualquer negócio. Sem dúvida alguma, o fim visado por Roma, ao estabelecer a sua maravilhosa rede de comunicação, é essencialmente econômico e político. Trata-se de expandir para todos os lados as ordens do imperador e de receber o mais rapidamente possível os relatórios dos administradores. Trata-se também, ao mesmo tempo, de drenar para Roma, para o imenso empório de docas e armazéns que cerca o Aventino, o trigo da Sicília e do Egito, os metais da Espanha, as madeiras da Ásia Menor e da Fenícia, as peles e lãs da Gália, os perfumes e as especiarias dos países árabes, todos esses 1001 produtos de que a capital tem uma necessidade cada vez mais premente. Mas, por essas vias terrestres e marítimas, não circulam apenas as mercadorias e os decretos imperiais. É evidente que os marinheiros e os viajantes desempenham aqui o papel que os vemos desempenhar sempre e por toda parte. São transmissores de doutrinas e dão a conhecer nos mais extremos recantos do Ocidente o que pensa o Oriente. Além disso, entre as mercadorias transportadas, há algumas que têm alma e consciência, os escravos, e que constituem um importante elemento de tráfico. Extremamente numerosos nos templos luxuosos do Império, todos esses desenraizados, todos esses transplantados, levam para o seio das famílias romanas os seus costumes e suas crenças. Muitas vezes, se são gregos ou orientais, mais cultos e mais refinados do que os seus senhores, exercem sobre estes uma influência secreta mais profunda. As domésticas sírias foram as propagadoras das religiões místicas da Ásia, e o cristianismo também terá também muitos e zelosos adeptos na classe servil. Há ainda outras facilidades que são consequência desta organização sistemática de Roma e da interdependência econômica. Como sucede em todos os vastos sistemas comerciais, impõe-se coordenar os meios de troca. A unidade monetária, já estabelecida para o ouro nos princípios do Império, tornar-se-á absoluta no século III, como símbolo da soberania romana. Os homens de negócios têm necessidade de entender-se, tinha sido para facilitar as operações que os fenícios haviam difundido o seu alfabeto tão prático, que é o antepassado do nosso. Hoje, o inglês tornou-se, por força das circunstâncias, o idioma-chave do comércio mundial. Em todo o Império Romano, as pessoas só se poderão entender se possuírem o conhecimento de uma única língua, o grego. O latim, que irá impondo-se pouco a pouco e acabará por dominar no Ocidente a partir do século III, é sobretudo a língua dos exércitos e da administração. O grego era entendido por todos, embora se deva estabelecer a diferença entre o grego popular dos portos e o grego aristocrático das classes superiores. Isso não quer dizer que os idiomas locais tivessem desaparecido, e que já não se falasse o líbico, o barbere na África, ou o íbero-basco na Espanha. Mas quem falasse o grego tinha a certeza de ser compreendido, como aconteceu com São Paulo em Icônio ou entre os Gálatas. Quando os cristãos puserem por escrito os evangelhos, utilizarão a língua grega. É fácil enumerar, portanto, um grande número de oportunidades que a majestosa organização do Imperium ofereceu ao cristianismo para sua difusão. É justo também observar que na ordem moral e intelectual, o terreno se encontrava igualmente preparado. A tendência para a unificação que Roma se propôs não tinha fins egoístas. A romanização, que é um fato ainda hoje evidente para todo aquele que observe as ruínas dos monumentos idênticos que o Império levantou nos 4 cantos do mundo, obedeceu a uma intenção mais elevada do que a exploração econômica. Aquela velha raça dos camponeses latinos, rude e forte, que no começo da sua história anexava províncias com a naturalidade com que um proprietário de terras anexa um campo, tivera a eminente sabedoria de calcular os limites da força e de pô-la a serviço de um certo ideal. O fato ocorreu quando o pensamento helênico fecundou o cérebro latino e se introduziu essa síntese greco-romana de que saiu a civilização clássica, tal como nós a admiramos. A ideia de uma missão atribuída pelos deuses ao povo da loba para pacificar e ordenar o mundo
não deixava, pois, de ter uma real grandeza. E nos primeiros tempos do Império, essa ideia espraiou-se numa aspiração universalista, num humanismo com o qual o gênio latino gostava de identificar-se. Felicidade superior de uma cultura comum, fecundação recíproca dos espíritos, acesso dos homens a uma concepção de vida lúcida e razoável. Eis o que Cícero queria designar quando definia nobremente o mundo como uma sociedade do gênero humano. E se este universalismo romano se mostra ainda muito longe do ecumenismo cristão, não há dúvida, no entanto, de que deve ter sido uma espécie de prefiguração útil, de terreno de eleição para esse espírito. Há, portanto, na obra histórica de Roma, um grande número de dados que surgem como elementos favoráveis à expansão cristã. E daí que as relações de fato que verificamos entre a Igreja nascente e o Império, bem como a sua implantação geográfica no marco do Império, têm uma explicação fácil. Esta romanização do cristianismo, desde as suas origens, virá a ter grandes consequências para o seu desenvolvimento. O cristianismo será logo nos começos uma religião de cidades, como o próprio império era uma organização de cidades. Quando lhe for necessário construir uma administração, irá buscá-la ao império. E esta espécie de predestinação encontrará o seu remate no dia em que a capital do mundo romana vier a ser a capital da igreja, e a sede dos Césares a dos sucessores de Pedro. Encontro da história ou intenção providencial? Desde os tempos mais remotos, muitos fiéis viram no fenômeno romano a prova de um plano divino. Aquilo que tantos cristãos modernos têm repetido ao analisarem a história já fora pressentido pela igreja desde os primeiros tempos. É bem conhecida a passagem de Eve em que Peg, evocando a obra de Roma e o universo, convertido numa imensa rotunda sob o governo de 2000 cortes, afirma que todos esses labores seculares não tiveram outro fim senão a vinda do Messias, e que as legiões marcharam a seu favor. Mas já Orígenes escrevia por volta do ano 220, querendo Deus que todas as nações estivessem preparadas para receber a doutrina de Cristo, a providência submeteu-as todas ao imperador de Roma. E Prudêncio, no século IV, desenvolve maravilhosamente esta teoria. Qual é o segredo do destino histórico de Roma? É que Deus quis a unidade do gênero humano, pois a religião de Cristo exige uma base social de paz e de amizade internacionais. Até agora, toda a terra estava dilacerada, do Oriente até o Ocidente, por uma luta contínua. Para domar essa loucura, Deus ensinou as nações a obedecerem às mesmas leis e a tornarem-se todas romanas. Agora vemos os homens viverem como cidadãos de uma única cidade e como membros de uma mesma família. E eles vêm através dos mares, desde os mais longínquos países, a um foro que lhes é comum. As nações estão unidas pelo comércio, pela civilização e pelos casamentos. Da mistura dos povos nasceu uma só raça. Este é o significado das vitórias e dos triunfos do Império. A paz romana preparou o caminho para a vida de Cristo.